Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Natália, eu sou uma das coordenadoras. Essa primeira reunião online quinzenal que a gente tem nesse semestre. Então, sejam bem-vindos para quem ainda não participou de uma reunião online com a gente. E hoje temos a nossa membra. Ela tem mestrado em estudos literários e também é doutoranda pela UFMG, tá? Hoje ela vai trazer para a gente um estudo de caracterização e personagem da fanfic, tá bom? Passo a palavra para a Laurinha. Agora pode curtir aí a sua apresentação. Qualquer coisa, gente, só falar no chat que eu coloco para responder em questão de pergunta, tá bem? Tá bem, obrigada, Natália. Boa noite, pessoal. Então, eu preparei uma apresentação, assim, bem introdutória mesmo, da questão da caracterização do personagem. O que eu vou apresentar aqui é bem, assim, primeiros passos do estudo de caracterização. Então, se tiver dúvida, ou se alguma coisa não tiver ficado clara e tal, pode perguntar, pode levantar a mão ou chamar no chat mesmo, que eu acho que eu consigo apresentar vendo o chat ao mesmo tempo, que eu estou vendo aqui se eu consigo compartilhar a aba pelo próprio browser, né? Então, aí a gente vai interagindo, tá? Não precisa ficar, tipo, só eu falando, não. Fiquem à vontade para participar e fazer perguntas também, ok? Então, vamos lá. Estudo de caracterização de personagem de fanfic. Deixa eu ver se vai passar. Ah, passou. Ok. Então, o que é caracterização? Parte mais importante. A caracterização, o estudo de caracterização é o estudo das vias pelas quais uma personagem é caracterizada. Mas isso não ajuda muito, né? Isso não resolve nossos problemas de metodologia, nossos problemas de abordagem do texto, nossos problemas acadêmicos com relação à questão de caracterização, né? Então, a gente pode começar justamente pensando o que é a personagem. Antes da gente passar para um estudo de caracterização, antes da gente começar a pensar como aquela personagem é representada ou caracterizada no texto, vou falar especialmente em texto de fanfic, mas essa metodologia ela serve naturalmente para outros tipos de textos, e não só textos verbais, né, mas também outros tipos de mídia também, esse tipo de metodologia funciona. Mas vamos começar então pensando o que é um personagem. Nós temos 3 correntes principais, hoje em dia, sobre o que configura um personagem. Então, a primeira corrente, a corrente semiótica, ela surge ali no momento que o campo dos estudos literários está começando a se firmar. Então, eles precisavam ter noções mais rígidas de como seria uma abordagem de um texto literário, né? É justamente na mesma época ali que a gente começa a ter produções estruturalistas e produções narratológicas também. Então, questões de narratologia, muita gente que deve conhecer, por exemplo, Prop, ou até o mesmo Gerard Genet, por exemplo, que são narratólogos, né, da narratologia. Então, assim, nessa época a gente começa a ter uma ideia de que a abordagem literária, ela precisa, um estudo crítico literário, ele precisa ter as suas formas, assim, bem delineadas. Então, né, a partir dessa vertente, a gente entende que o personagem, ele é só um recurso textual. Ele é uma função ligada a ações textuais. Ele é uma coisa ali, uma ferramenta, um mecanismo dentro do texto, e ele está preso aos limites daquele. Mas pensa só, um personagem que está preso nos limites do texto, ele ajuda a gente que está estudando justamente fanfiction, que a gente entende justamente que é um personagem que ele migra de uma outra obra para a produção do texto de fã. Então, assim, essa primeira abordagem, ela tem os seus usos, ela tem a sua relevância e a sua possibilidade de trabalho, mas quando a gente pensa no personagem de fanfiction, ela, ela cai um pouco assim por terra, ela deixa a gente na mão, um pouquinho. A segunda abordagem, que é a abordagem cognitiva, que é sobre a qual eu vou falar aqui hoje, ela parte de uma outra linha. Ela parte do entendimento de que o personagem no texto, né, ele é uma representação mental de seres imaginários que surge ali na mente do leitor, ou do espectador, ou talvez de uma pessoa que está interagindo com um show ou com algum outro tipo de mídia, né. Então, para a abordagem cognitiva,
o personagem ele é uma representação mental. Ele sendo uma representação mental, a gente se livra um pouco dessa ideia do preso ao limite do texto, né. Então, como representação mental, ele pode estar externo ao pensando num livro, por exemplo, ele não está preso da introdução até a última página do livro, né, ele está habitando ali na sua representação mental, naquela imagem que você formou na sua mente desse personagem e que você carrega com você e que ele vai ser ali construído em outras interações. Então, em termos de pensar uma análise de um personagem de fanfic, essa abordagem ela contempla melhor a gente do que uma abordagem, puramente estruturalista, né. Outras vertentes, por exemplo, vão vir do campo da filosofia, né. Outros 2 campos são, por exemplo, que o personagem ele vai ser um objeto abstrato para além da realidade material, ou dizer que personagem simplesmente não existe. Não existe personagem, existe texto, e é isso. Então, assim, dessas abordagens que são as correntes hoje em dia ainda nos estudos de personagem, a abordagem cognitiva, pelo menos da minha visão, né, ela é uma que atende melhor às nossas necessidades como pesquisadores, de fanfic, principalmente, né. Então, uma citação comum de aparecer para justificar essa ideia do personagem que transcende o limite do texto, é justamente o que está escrito aqui embaixo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver meu mouse? Acho que sim, né? Sim? Dá sim. Dá. Obrigada, Nath. Então, obrigada, Camila. Então, justamente, a citação o personagem que transcende a história e as obras, sendo possível criar um personagem antes de criar uma história. E uma possibilidade não, uma referência constante que eu vejo nesse momento de falar sobre o personagem que existe antes da história, ou que transcende esse espaço da história, eu sempre leio sobre a história de origem do Batman, né, que parece que ele foi concebido primeiro como personagem, para poder aparecer ali no momento que o Superman estava vendendo os quadrinhos dele, mas ele vem antes da história do Batman. Então, como que fica a questão do personagem que existe apenas dentro do limite do texto, né, apenas entre a primeira e a última página, de um texto literário? Não é para dizer que essa leitura não tem valor nenhum, é óbvio que tem, e ela é muito importante justamente no momento que está tentando ali conceber os limites do campo de uma abordagem literária, né. Mas o que eu estou comentando aqui é que, se a gente está pensando na fanfic, a gente precisa e a gente está pretendendo analisar justamente o personagem da fanfic, a gente precisa ter uma clareza de quem é esse personagem, por onde ele transita, onde ele habita e a partir de qual concepção eu estou partindo para a ideia desse personagem, né. Então, assim, seguindo uma lógica, cognitiva, justamente o que eu queria dizer que eu estava ilustradinho. Então, suponha que você vai ler um livro, e aí aqui tá descrevendo um personagem ali, caracterizando um personagem. Nesse processo de leitura, esse personagem, a partir dessa lógica da abordagem cognitiva, esse personagem ele passa a habitar, vou chamar assim, a ser representado na sua mente como um ser ali imaginário. E esse personagem, ele é alimentado não só pelo livro, mas também por todos os passos que você vai circular que permitem a representação desse personagem, né. Então, uma pessoa, por exemplo, que assiste Naruto, né, vou dar um exemplo de Naruto, você vai ler ali o mangá, você vai assistir o anime, você vai ver a AMV na internet, vai ler fanfic, e todas essas informações sobre o Naruto, elas vão construindo o arquivo do Naruto que existe na sua mente. Então, o Naruto, que é como representação na sua mente, o personagem que é representado na sua mente, ele é alimentado por séries de diferentes textos, diferentes entradas, diferentes mídias e principalmente, no caso da fanfiction, né, que é especialmente relevante, por meio de diferentes interações com outras pessoas que também contribuem para a construção ou para a representação mental desse personagem, né. Então, você lê o livro, você representa esse personagem mentalmente, você vai lá para a internet e compartilha essas suas ideias, o seu headcanon, vou chamar assim, do personagem, e isso vai alimentar outras representações que, em contrapartida, alimentam a sua também representação mental desse personagem. Então, quando a gente parte da ideia
do personagem como essa representação mental e não como fixo dentro das páginas de um texto ou fixo ali do início até o fim de uma fanfiction, por exemplo, a gente tem mais maleabilidade ou mais recurso para poder pensar justamente a construção mental desse personagem, né? Quais tipos de fonte estão alimentando a, os contornos desse personagem na minha representação mental, né? Então, assim, a partir desse tipo de abordagem, a gente tem muito mais movimento, principalmente pensando no espaço de colaboração, no espaço de participação ativa, que é o dos fandoms, né, das fanfictions, principalmente. E aí, justamente, dentro dessa abordagem cognitiva, a gente tem também no campo da estilística, né, essa caracterização cognitiva do personagem, ela vai se referir geralmente a um processo pelo qual os leitores vão aprender essa personagem fictícia. Então, por exemplo, verdade, na estilística. A estilística, ele é um campo que está ali, é um ramo da linguística, mas ele está ali entre a linguística e a literatura. É um campo que, de maneira geral, já eu leio a dúvida, se é só terminar aqui. De maneira geral, o campo da estilística, ele tenta analisar os modos pelos quais estruturas linguísticas ou estruturas dentro do texto, geralmente do texto literário, né, elas funcionam para poder gerar apreensões mentais, eu vou dizer assim, de, por exemplo, emoções ou efeitos ou estilos específicos daquele texto, né? E dentro dessa lógica, assim, igual eu estava comentando, para uma lógica de uma estilística cognitiva, a caracterização da personagem é justamente esse processo de formar uma impressão na sua mente enquanto você lê, interage e participa e vive a sua vida também, como fã, né. Então, assim, eh, ao longo da apresentação eu vou mostrar, mas absolutamente tudo que você faz da sua vida contribui para a construção desse personagem na sua mente, para essa representação desse personagem na sua mente. E aí a questão do texto, de analisar a caracterização no texto, é você pensar quais gatilhos existem aqui que contribuem para a construção desse personagem, desse modo que ele habita na minha mente, né. Deixa eu só ler a dúvida aqui rapidinho. Você acha que a partir do momento que existem outras representações, ele deixa de ser o personagem original, pensando por quem o criou, e vira outro com o mesmo nome? Hum, eu acho que é um pouco difícil a gente pensar na ideia do personagem original, né, de um original original. Porque a gente, na verdade, nunca tem acesso de verdade a esse personagem original. Original, assim, bem entre aspas mesmo, né. A gente não tem acesso àquilo que, vou dizer assim, o autor supôs ou intencionou na hora de criar aquele personagem. A única coisa que a gente efetivamente tem acesso é aos recursos linguísticos, no caso de um texto, né, de uma fanfiction publicada ali no AO3, por exemplo, o que a gente tem acesso são os recursos linguísticos empregados pela pessoa que escreveu esse texto, e os gatilhos que esses recursos linguísticos têm na gente para a construção mental desse personagem. No meu entendimento, pelo menos, cada pessoa tem uma representação particular daquele personagem. A coisa é que a gente compartilha certas características desse personagem, de modo que ele possa se tornar identificável, né. Então, deixa eu pensar num personagem, assim, se eu falo do Superman, por exemplo, assim, do Super-Homem, eu tenho certeza que o que está na minha mente é absolutamente diferente do que de uma pessoa que ativamente participa do fandom, né. A gente tem lá no grupo a Joana, por exemplo, que eu sei que ela gosta bastante de quadrinhos, então eu tenho certeza que o Super-Homem que habita as representações mentais dela são absolutamente diferentes da que eu tenho, porque eu não consumo Super-Homem, por exemplo. Eu não assisto TV, não leio quadrinho, nem nada assim, no qual ele aparece. Então as informações que eu tenho comigo são diferentes das informações dela. Então acho que não é possível de novo, a gente não tem as mesmas informações da pessoa lá que primeiro fez ele ou dos ilustradores de agora que estão fazendo ele, né. Porque eu vou mostrar mais pra frente, a construção desse personagem na nossa mente, ela depende de uma série de como se fosse esquemas mentais que a gente carrega com a gente e que permitem o acesso àquelas informações. Então, nós, como pessoas do Brasil,
por exemplo, temos uma série de informações que pessoas de outros países não têm. Então, na hora que a gente vê um personagem, nós vamos interpretar esse personagem, nós vamos hã, ter certos gatilhos da caracterização dele que dizem respeito ao nosso contexto social, ao nosso contexto de interação também, né. Então, eu não acho que a gente consegue pensar no personagem original, eu não acho que existe um personagem original, e nem que ele deixa de ser ou se torna personagem por essa ou aquela característica. Eu acho que depende é um acordo é um vamos chamar assim, um grande acordo nacional, que é um grande acordo entre os participantes do daquele grupo específico, né, pra gente poder ter características reconhecíveis, compartilhadas, que vão dizer que aquele personagem é aquele personagem, né. Um pouco mais pra frente eu vou falar sobre justamente essa negociação que precisa existir entre a pessoa que escreve, a pessoa que lê, a pessoa que comenta e a pessoa que participa do fandom, né. Pra você pensar: "Esse daqui ainda é o personagem? Essa fanfic aqui é mesmo sobre aquele personagem que eu gostaria de ler?". Então, um pouquinho mais pra frente eu vou falar sobre essa negociação, mas assim, respondendo a sua pergunta, eu não acho que é possível a gente mapear um original, nem chegar a um original, e nem ter a crença de que as nossas representações vão ser iguais. Mesmo 2 pessoas que estão sempre juntas ali, talvez consumindo as mesmas coisas, as experiências pessoais de vida dela vão moldar esse personagem de maneira diferente na mente dela. O que você, como uma pessoa que está analisando uma fanfiction, ele está analisando as estruturas textuais daquele texto, vai conseguir mapear efetivamente são os gatilhos textuais, né, mas nunca o espaço contextual da pessoa que recepciona esse personagem, né. Isso responde? Eu não sei. Se na verdade eu fiz mais confusão, entendeu? Então tá bom. Que bom, bom saber. Mas se mesmo assim tiver dúvida ou não ficar claro, não tem problema não, a gente continua conversando, não tem problema não, tá? E aqui eu deixei uma pergunta, não sei se todo mundo vai conseguir participar ou responder no chat, ou se quiser responder com voz também. Era: quais elementos você acredita que efetivamente fornecem informações sobre um personagem? Pensando assim, quando você vai ler uma fanfic por aí, quais elementos te dizem algo, daquele personagem? Vou dar uns segundinhos enquanto eu bebo água para vocês responderem aqui no chat. Eita, muito bom. Então, Ana Laura comentou, assim, que a relação do personagem com outros, e Isabel também comentou sobre relacionamento, deixa eu ver. Aster também. Maria também falou sobre questão de reação, né, e não de relação. Ah, relação também. Uhum. Ah, legal, vocês foram direto no modo como se relaciona com outro personagem, porque isso é muito verdade, né. Mas a Larissa chegou aqui num ponto que eu vou tratar mais pra frente, assim, em cheio, questões como, por exemplo, nome, personalidade, relação também com outros personagens, ótimo, inscrição sentimental, muito bom, Camille, ótimo. Luana, pensa na personalidade, comportamentos, relações, isso mesmo. Então eu vou passar aqui na frente sobre o que exatamente que a gente tira de gatilho, do texto para a construção daquele personagem. Mas interessante que todo mundo ficou só no texto, né. E esqueceram que o texto de fanfiction, pelo menos os que estão, assim, em plataformas digitais, eles trazem uma série de outras informações que não estão ali do início ao fim da narrativa, da prosa, né, mas que fazem parte também da construção do personagem, que é justamente as questões das estruturas, das tags, dos comentários de autores, da classificação, às vezes, tudo isso também diz um pouquinho do personagem pra gente, né, pensando numa fanfiction. Então, vamos ver isso logo adiante. Eh tá, e justamente todas essas coisas que vocês mencionaram aqui, elas são importantes de vocês saberem exatamente o que que vocês estão escolhendo para poder pensar a caracterização daquele personagem, porque a escolha desses elementos que, na verdade, estrutura a metodologia que você vai usar na hora de abordar a fanfiction, na hora de abordar o personagem. Então, assim, se eu pergunto para você: "O que que caracteriza o personagem?", e você me diz
tudo, não deixa de ser verdade, é verdade, tudo. Assim, a gente consegue usar argumento para absolutamente tudo participar da caracterização daquele personagem. Mas tudo não resolve um problema nosso, que é o nosso maior problema enquanto acadêmicos. Eu também gosto muito, Júlia. Não resolve um dos nossos maiores problemas como acadêmicos, que é saber filtrar e saber focar e saber dando zoom, cada vez mais zoom, para poder ter delineado exatamente o que a gente vai abordar. Porque se eu digo assim, tudo, tudo é um trabalho de uma vida. Se eu vou pegar um texto só para analisar absolutamente tudo dele, desde forma, uso de palavras, não sei, né, estrutura do texto, até às vezes o formato quando é físico ou talvez digital, né, cores, qualquer coisa assim, toda a multimodalidade do texto digital e também do impresso, é o trabalho de uma vida, não tem como, né. Então por isso que é importante a gente saber exatamente o que é importante para a gente naquele processo de leitura de caracterização. Esse texto da Débora Kaplan é um texto um pouco mais antigo, se eu não me engano, do início dos anos 2000, e ele é, curiosamente, um dos primeiros relevantes que a gente tem sobre análise de caracterização de personagem em fanfiction, mais uma análise literária. Nesse texto mesmo, ela comenta que, da época que ela escreveu, era muito curioso que justamente no meio da fanfiction, no universo, nos espaços de fanfiction, nós não temos tantos textos que abordam o que há de literário na fanfic, mas nós temos muito textos que chega ali na caracterização do personagem para poder tirar uma conclusão sociológica, né. E é curioso que essa semana eu estava lendo outros textos para preparar a apresentação, e textos mais recentes, eu não lembro o nome agora, mas textos mais recentes chegam a bater nessa mesma tecla, né. Nós temos hoje muito mais textos que abordam a fanfiction como estrutura literária, como um texto literário a ser explorado, e as personagens como parte desse espaço literário, mas nós temos ainda, em muito maior volume, produções de textos sobre fanfiction e sobre personagens que vão para a questão pedagógica, vão para a questão psicológica, vão para a questão social ou antropológica do universo de fãs. E a angústia da Débora nesse texto dela, da Débora Kaplan nesse texto dela, é justamente que as pessoas não se dão conta que escrever fanfiction é um exercício constante de pensar caracterização do personagem, né. Porque como você vai chegar ali e escrever a sua fic sobre o personagem se você não tem uma apreensão de quem é esse personagem, como ele é caracterizado? Porque na hora que você vai escrever, você tem uma outra autora, né, a Francesca Coppa, que ela fala que os personagens da fic são como se fossem atores. E a gente pega esses corpos e transporta eles para outros espaços, como se fossem atores indo encenar outras cenas, outros espaços, outras histórias. Então, como que você consegue pegar esse ator, esse personagem, e colocar em outras histórias e pedir para ele estar ali, se você não entende ele, se você não conhece ele, né, se você não sabe exatamente o que participa da caracterização dele. Então, e é de fato muito curioso, porque todo texto de fanfiction é um texto de reflexão sobre caracterização do personagem. Mas isso não ajuda a gente também na questão da metodologia, né, porque não resolve as questões acadêmico-metodológicas para a gente, que é saber exatamente como que eu chego nesse texto, como que eu analiso esse processo de caracterização, quais elementos estão ali para serem analisados, para serem manipulados, para serem experimentados ali na representação desse personagem, né. Nesse texto da Débora mesmo, ela não comenta de nenhuma estrutura específica de análise que ela está usando, mas ela emprega ali, por exemplo, uma leitura atenta, que também é chamado close reading, né, na análise. Um dos elementos que ela pega justamente para análise é o modo como a narrativa é construída. Então, a partir de que ponto de vista aquela história é criada e como a escolha desse ponto de vista vai gerar gatilhos específicos sobre a representação dos personagens. Então, esse é um modo, por exemplo, é uma coisa específica que você pode escolher para poder analisar uma fanfic, para poder analisar uma caracterização de um personagem. Quem está falando? A partir de que ótica os outros personagens, o espaço ou o mesmo texto, ele é enquadrado? Então isso é importante de você pensar. Se eu tenho um personagem altamente soberbo, como que o texto desse personagem que está aparecendo na fanfic, às vezes de primeira pessoa,
como que esse texto é enquadrado? Então, se é ele que está falando, o que que esse enquadramento específico diz sobre ele também? Então, esse é uma coisa que você pode escolher. Mas igual vocês falaram aqui no chat, tem uma série de coisas, né? Por exemplo, o modo como esse personagem se relaciona com outros. Isso diz muito pra gente sobre o personagem, né? E aí, deixa eu avançar aqui. Falei demais. Vamos lá. Eu vou falar especificamente de uma abordagem que eu gosto muito, que é do Jonathan Culpeper. Ele fala sobre muita coisa, esse cara, mas esse livro dele sobre linguagem e caracterização, para mim, é um livro muito precioso. É um livro de 2002, se eu não me engano, 2001, 2002. Então, assim, já tem atualizações dele, de outros autores, sobre essa metodologia de análise, de abordagem da personagem. Mas eu recomendo muito como porta de entrada, assim como introdução, para você refletir sobre esses elementos de caracterização. E o Culpeper, ele diz que o processo de apreensão do personagem, ele acontece via dois processos. O top-down, que é de cima para baixo, e o bottom-up, de baixo para cima. De cima para baixo, eu acho que funciona muito pensar. Eu tenho uma imagem aqui. Então, aqui. De cima para baixo, é sempre com relação ao seu conhecimento prévio. Então, você chegou no texto. Você chegou no texto de fanfic, clicou lá, começou a introdução, primeira palavra, né? O que que você está trazendo para esse texto antes de efetivamente começar a ler ele, que vai auxiliar no processo de caracterização? Por exemplo, o texto ser uma fanfic já te dá uma série de informações sobre o que você vai esperar ali. Então, geralmente, uma narrativa guiada por personagem, uma narrativa que você abriu a fanfic de uma coisa que você gosta muito, né? Então, eu vou continuar no exemplo do Naruto, porque eu queria um personagem que talvez a maioria conhecesse. Então, eu vou continuar usando Naruto, porque mais pra frente aparece Naruto. Mas, enfim, eu vou lá ler uma fanfic de Naruto, eu já sei o que esperar mais ou menos, né, eu já assisti o desenho, já li alguns mangás dele, então, assim, eu já tenho umas expectativas com relação a essa história. E essas minhas expectativas, que não são só sobre a história, são todo o contexto que eu trago comigo, toda a bagagem que eu trago comigo para poder ler aquela história. Ela já participa desse processo de caracterização. Então se eu tenho uma fanfic que chama assim, Princesa Naruto, princesa já me dá uma série de informações contextuais sobre o papel princesa que habita a literatura. Então, mesmo que seja um tipo de texto que vai tentar quebrar com o estereótipo da princesa, mesmo que ele já comece assim, você precisa partir desse estereótipo para que ele possa ser quebrado. Então, por exemplo, certos papéis que a gente tem na literatura recorrentes, né? E isso vem da área de narratologia, que eu falei lá atrás, eles participam desse processo de caracterização também. Então, o papel de princesa, que já está aqui na minha mente, o papel de mago, que está aqui na minha mente, o papel de ninja, que está na minha mente, ele já me adianta uma série de informações que vão afetar o modo como eu vou ler essa personagem. Esse é o processo top-down, então de cima para baixo. Agora, o processo bottom-up, que é justamente o que, você pode dar aqui a setinha vermelha, que vai ser sobre esses gatilhos linguísticos do texto. Então, sobre o que vai vir do texto para você. Um erro nosso é achar que esse processo é assim, sobe e desce, sobe e desce. Não é. O subir e descer, ele está em constante negociação. Então, na hora que eu leio o texto, as minhas informações prévias estão participando ali, estão participando ativamente. Então, na verdade, é uma constante negociação entre as coisas que eu já sei e as coisas que esse texto está me dizendo. E é assim é por esse processo duplo que funciona a caracterização. Então, aqui o exemplo do Naruto. Você abriu lá uma fanfiction de Naruto. Se você já assistiu o anime, sinto muito se tiver algum fã aqui e eu falar alguma coisa errada. Eu tô comentando o que eu sei de, sei lá, 30 anos, 20 anos atrás, quando eu assisti Naruto. Se você vai assistir Naruto, especificamente, você tem na sua mente, sei lá, 3 informações. O Naruto, ele é o protagonista, ele é cheio de garra, ele veio ali de uma estrutura shounen, ele, sei lá, com milão de lamen. E ele beija o Sasuke no começo. Você vem com essas informações. Quando você vai ler o texto, essas informações, elas vão ser novamente negociadas. E é isso aqui que Asta perguntou lá atrás, né, sobre o original. É uma constante negociação. E aí, o que você sabe antes vai entrar em negociação com aquele texto, com aquele Naruto que está apresentado na fanfiction. E aí é o momento que você vai abandonar a fanfiction e vai continuar com ela. Que eu não sei se já aconteceu com alguém. Compartilhem, por favor, se já ou não.
Mas comigo já aconteceu de eu estar procurando uma fanfiction sobre um personagem, eu abri, na hora que começar a ler, eu falar assim: "Não, esse personagem não fala desse jeito, esse personagem não seria assim". Então o que aconteceu? Não teve um acordo, pois é, não teve um acordo com a representação mental que eu tenho desse personagem, que essa representação foi alimentada por diferentes processos de caracterização que eu passei até chegar naquela fanfic. Então assim, o Zoro psicólogo? Ok. Ai, ai. Mas, eu vi que tem uma pergunta aqui. Ah, não, um comentário, já já eu falo. Então, mas a gente chega nesse processo de negociação e se ele não cabe, se ele não bate com o que está na nossa mente, a gente não avança. Então, para a pessoa que escreve, também é esse processo de negociação, né. Na hora que você está escrevendo, você também precisa ter em mente que como que eu faço para eu pegar o personagem, para eu pegar o ator Naruto e colocar aqui no meu texto para ele atuar como Naruto? Esse é o processo que a gente justamente atua como uma pessoa que entende de caracterização, porque a gente vai estar pegando aqueles elementos que criam a representação Naruto e transportando para o texto. Esse que é o nosso processo, como escritores. E como leitores, é justamente ler esse texto e pensar: essas informações que estão aqui, elas estão batendo com as informações que eu tenho de quem é esse personagem? Mas pode acontecer também o contrário, pode justamente eu ler um texto aqui, pegar uma fanfiction, eu ler, sei lá, o Zoro Psicólogo, e eu leio e eu penso assim: "Ah, nada a ver". Mas aí a pessoa escreveu, apresentou de um jeito, sei lá, trouxe uns argumentos, trouxe informações suficientes que eu paro e penso: "Espera, realmente, o Zoro Psicólogo". E aí essa informação começa a habitar o meu arquivo mental do Zoro. Então ela começa a alimentar a minha caracterização do Zoro, começa a fazer parte do meu headcanon do Zoro. Então, vai ser difícil, né, a partir desse momento, se agora eu acho que o Zoro Psicólogo funciona muito bem, os próximos textos que eu vou ler, eu vou essa questão do esse papel do Zoro Psicólogo vai estar sempre em negociação constante, né. Deixa eu ver que teve um comentário grande aqui. A Ana. Um exemplo seria expectativas que vêm com meu conhecimento e minha experiência prévia do fandom em específico. Eu espero algo quando eu pesquiso fanfic de Sailor Moon, que talvez eu não espere de fanfic de Madoka Mágica. Não somente porque são animes diferentes, mas também porque eu sei que os fandoms são diferentes. Sim, Ana, com certeza absoluta. A sua experiência de interação no fandom é fundamental para a sua negociação e para o seu processo de caracterização do personagem. Deixa eu ver se meu próximo slide não é o próximo, mas aqui tem um outro slide, que é justamente sobre essa criação do arquivo, do seu arquivo, sobre essa personagem. E a experiência no fandom, ela alimenta essa representação mental, esse headcanon do seu personagem. Então, eu não sei como são esses 2 fandoms específicos. De Madoka, eu só vejo Yuri de Madoka. Então, se, por exemplo, no fandom, no espaço específico que você interage, e todo mundo diz ali que Romura e Madoka são um casal, apesar de que o anime também corrobora, né, mas enfim, todo mundo diz isso e você compra essa ideia, as fics que você lê corroboram com essa ideia, os vídeos que você vê, as montagens, tudo ali tá corroborando com essa ideia, essa representação, ela vai cristalizando com você, e você começa a carregá-la com você. Então definitivamente a interação com o fandom alimenta esse processo de caracterização. Eh, é por isso que é muito difícil a gente conseguir prever justamente, quais processos a caracterização que habita a mente de alguém, as estruturas que estão suportando, que estão sustentando, desculpa, a representação mental daquele personagem, porque a experiência do fandom também é local, né, também é particular. Então, o espaço que você frequenta, por exemplo, de Madoka, é diferente do que eu, por exemplo, vejo, com certeza absoluta. E aí, justamente, esses discursos que vão habitar esses espaços, eles têm coisas em comum, óbvio, porque a gente está falando de Madoka, então tem coisas em comum. Mas eles também vão ter coisas específicas daquele espaço que eles também habitam, né, e dos outros fandoms que eles também circulam, né. É muito comum um fandom, contaminar, vou usar a palavra contaminar, contaminar outro, né. Eu não tenho nenhum exemplo, assim, rápido, eu sou péssima de pensar exemplo rápido, assim, mas eu lembro da época que Retalha estava no auge e era impossível com que todos os outros fandoms não fossem, infectados por Retalha, né. Eu, como uma pessoa que participou muito desse fandom, era difícil não chegar em outros fandoms e não encontrar coisas de Retalha. Então,
pode pensar que os fandoms também, eles não estão fechadinhos nele, eles estão sempre em processo de interação, porque a gente também, de maneira geral, né, não todo mundo, mas de maneira geral, as pessoas são multifandom, então elas estão carregando coisa de um lado para outro, né. Então, eu acho que ajuda muito pensar sempre herdando da Abigail Derecho a ideia do arquivo. A Derecho fala sobre o arquivo fandom, fanfic, como um texto de arquivo, né, como aquele texto que, assim que é escrito, começa a compor o arquivo daquela obra, mas na hora de pensar a caracterização de personagem e a representação mental, é relevante também pensar nessa lógica de arquivo, né? Quais são todas essas coisas que alimentam esse personagem na minha mente, que alimentam esse personagem do jeito que ele é neste momento na minha mente, né? É... Teve Arcane agora com Kate Winslet, quer dizer, com outros casais de outros fandoms. Ah, aí, ó. Eu esqueci como é que chama isso. É cross fandom que a gente fala? Crossover, né? Não sei se hoje em dia tem outra palavra pra isso. É, crossover. Ah, crossover, isso mesmo. Então, nossa, não tem jeito. Então, principalmente quando assim, tá muito em alta uma obra específica, a gente vai ter os crossovers com outras séries, né? Voltando para o Culpeper rapidinho, o Culpeper, então, quando a gente pensa no bottom-up, que eu falei, o bottom-up é quando a gente vai analisar efetivamente o texto. Quais são os gatilhos que estão presentes nesse texto? Então, assim, eu falei 40 minutos, mas agora, só agora a gente chegou no texto. Eu vou tentar ser rápido, gente, eu juro. Mas o Culpeper, ele traz 3 possíveis gatilhos. Como eu disse, esse texto dele já é mais antigo, já tem 24 anos. E então a gente já tem atualizações dessas abordagens deles, inclusive atualizações pelo próprio Culpeper. Mas eu acho importante, igual eu disse, a gente saber o básico para depois pensar o modo como se transforma. Não vai ser aqui que eu vou falar sobre isso, mas se alguém quiser depois entrar mais a fundo, eu posso mandar uns textos sem problema lá no grupo, tá? Mas então pensando nos 3 tipos de gatilho. O, o Culpeper sugere as dicas explícitas, as dicas implícitas e as dicas autorais. Ele usa a palavra cue, eu vou escrever aqui no chat. Ele usa a palavra cue, então se você for procurar, por exemplo, pro explicit cue, você vai ter bem mais resultados do que dica explícita. Isso aqui eu traduzi pra gente, pra não ficar falando inglês, né? Enquanto eu apresento. Mas vamos passar por cada uma dessas dicas, porque essas 3 dicas formam, por exemplo, a base do que a gente vai tirar de gatilho linguístico no texto para a caracterização de um personagem específico. A dica explícita é aquela dica que, como o próprio nome diz, é explícita. Você não precisa fazer absolutamente nenhuma inferência sobre o personagem. Então, ele sugere 2 tipos de dicas explícitas. A de autoapresentação, ou seja, quando o personagem fala sobre si, e a de apresentação via outrem, ou seja, quando outro personagem fala sobre outro personagem. E aí, é muito importante pensar que essas dicas explícitas, apesar da gente chamar de explícitas, elas não são 100% confiáveis, né? Você precisa sempre levar em consideração quem está falando, por que está falando, qual a estratégia empregada nessa fala, e eu devo acreditar nessa fala, né? Então, se a gente pensa em Dom Casmurro, por exemplo, quando o Bentinho, eu não sei se todo mundo conhece, mas quando o Bentinho fala que a Capitu tem olhos de cigana, oblíquos e simulada, será que ela tem mesmo? Essa é uma dica explícita sobre a Capitu, uma apresentação feita por outra pessoa, né? O Bentinho falando da Capitu. Agora, o Bentinho tem alguma razão oculta para talvez estar caracterizando ela como oblíqua e olhos de cigano, oblíqua e dissimulada? Tem alguma razão? Provavelmente sim, sem dar spoiler sobre o livro. Mas provavelmente ele tem uma razão oculta. Então, assim, a gente precisa levar em consideração a estratégia que é usada na hora que é apresentado. Então, não é para levar. Assim, o personagem vira e fala assim: ah, ele é muito legal. O Naruto fala: o Sasuke é muito participativo. A gente não precisa levar isso em consideração como um elemento que está efetivamente caracterizando aquele personagem. Porque se você conhece, por exemplo, o Sasuke, ele é aquele free calculista, e aí a pessoa vira e fala assim: nossa, ele é muito participativo, muito bom para trabalhar em grupo. Você começa a ficar assim: por quê? Por que esse tipo de fala está sendo apresentada? E aí, justamente, como é que a ironia da apresentação dessa fala participa da caracterização de quem fala e de quem eu estou caracterizando?
Então, a dica explícita é essa, é a dica que você não precisa fazer inferências num primeiro momento. E aí eu trouxe aqui uma adaptação de uma fanfiction que talvez vocês conheçam, que chama My Immortal. Alguém conhece? Deixa eu ver. Flashbacks. Exato. E aí eu falo assim, My Immortal, vocês já estão chamando várias coisas na mente de vocês aí que já estão participando daquele processo de top-down, né? Vocês já. A My Immortal? Não, ela é de Harry Potter, mas ela é muito antiga e ela é uma fanfic infame, coitada. Se você procurar na internet, assim, a pior fanfic de todos os tempos, às vezes vem a Immortal. É uma injustiça, mas é um texto muito interessante eu também acho, de ir trabalhar. Eu vi uma teoria. Hum. Na verdade, não é bem teoria, porque se você abrir o livro, é a mesma coisa. Que, na verdade, o My Immortal era escrevendo sobre Harry Potter, mas estavam fazendo um pouco caso da escrita da Anne Rice. E se você abrir o livro de Lestat, é mais ou menos a mesma vibe. Então, eu morro de rir sempre quando eu vejo My Immortal, gente. Eu não sabia dessa. Eu lembro de ter lido ela muito jovem e ter pensado, uau! Todos nós. Ai, ai. Mas na hora que eu falei My Immortal, já invocou uma série de informações. Talvez quem não conhece a fanfic, mas, por exemplo, conhece Nightwish, vai lembrar talvez da capa do álbum, né? My Immortal. Isso já participa do processo de caracterização, porque isso já invoca para vocês certos esquemas que vão estar te acompanhando ali durante a leitura, e você vai tentar o tempo todo validar ou invalidar esses esquemas, né? Então, se eu falo assim, My Immortal, e você lembra da capa do CD do Nightwish? Não, desculpa. Esqueci o nome. Nossa, Não, não é qual? Within Temptation, não é Nightwish, é a última que tá faltando. Deixa eu ver aqui. Evanescence, isso. Evanescence. Obrigada, Isabel. Isso, obrigada, Amanda, agora que eu vi. Na hora que você lembrar da capa do álbum, com a Emily ali na frente, você vai ler o texto e você vai tentar bater essa imagem o tempo todo com o texto, num processo que não é sempre consciente, tá? Você não tá, tipo, conscientemente pensando, deixa eu ver se aqui vai ser a Emily mesmo que vai estar aqui no texto. Não é isso. Mas a imagem vem e outras imagens vêm e você vai ficar o tempo todo tentando bater. É isso? É ou não é? Tentando validar essa informação ou não. Deixa eu só ler um comentário aqui da Amanda. Um personagem narrador que omite coisas sobre ele mesmo é o Neil Jostin de All for the Game. A narrativa dos livros, do ponto de vista dele, fica interessantíssima. Eu não conheço. Mas eu adoro o narrador que tá escondendo coisa da gente, assim, eu acho muito bom. Teve um que eu li que era o Príncipe. Príncipe alguma coisa. Eu só lembro da capa, que era verde e tinha uma coroa assim na frente. Mas era. Oi? Oi? Príncipe cativo? Não. Eu não sei se é essa, porque eu também li esse. É Príncipe Cruel. Príncipe Cruel, acho que foi esse mesmo. Porque eu também li o Príncipe Cativo e tenho opiniões. Mas acho que é o Príncipe Cruel, acho que é esse mesmo. Que ele também vai omitindo certas coisas, né? E aí, em dado momento, dá uma reviravolta. Eu gosto muito disso. E aí é justamente isso, né? É você pensar nesse processo de negociação e de validade do que o personagem está falando. Então, eu vou trazer aqui. Pode falar, baby. Não, então. É que o negócio de All for the Game. Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. O negócio de All for the Game é insano porque ela lançou recentemente um livro spin-off que vem depois de All for the Game, com foco em outro personagem. E a diferença da narrativa desse personagem pro personagem de All for the Game é surreal, porque o personagem que narrou a primeira série simplesmente não fala nada, ele não descreve o lugar, não descreve pessoas, ele só fala o que é importante pra ele. Então, quando a gente vê os livros do ponto de vista do outro personagem, é insano, porque a gente começa a aprender coisas que a gente não sabia. Tipo, a gente descobriu como é que funciona, como é que é o dormitório dos personagens, porque o outro do outra série não achava isso importante. Ele não presta atenção nesse tipo de coisa. Então foi uma das primeiras vezes que eu vi uma diferença legítima no modo do narrador de primeira, eu não lembro se era primeira pessoa, segunda ou terceira pessoa o livro de All for the Game, mas assim, é a primeira vez que eu legitimamente vi uma diferença no personagem narrador. Porque eu realmente aprendi coisas diferentes sobre os mesmos espaços por causa do narrador de cada história.
Ah, isso é muito gostoso mesmo, né? E isso daí é um tipo de dica, né, fundamental para você fazer análise de caracterização. É uma dica implícita, eu vou falar um pouquinho mais pra frente dela, mas é muito gostoso de ver isso, assim, como como a pessoa que está analisando o texto, principalmente, né, não só pelo prazer da leitura, mas analisando o texto, é muito gostoso a gente poder pegar esse tipo de o narrar diferente, né, o que que isso diz pra gente sobre o personagem. Porque às vezes a gente tem um livro que começa do início ao fim, com um narrador só, e a gente às vezes não tem a perspectiva de esse enquadramento, ele é efetivamente enquadramento de personagem ou enquadramento de autoria, né. Claro que dependendo da abordagem isso não importa muito, mas quando a gente tem, por exemplo, a possibilidade de contrastar, né, eu sei que no Game of Thrones, por exemplo, é muito assim também, né, à medida que vai trocando o narrador, certas coisas aparecem ou não do enquadramento da história, e isso te diz sobre a pessoa que conta. Eu acho que é um tipo de técnica de escrita também muito gostosa, muito boa de poder pegar, assim. Eu jogo muito visual novel, eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas são aqueles jogos de narrativa, geralmente você faz escolhas, e aí a história avança de acordo com as suas escolhas. E jogos muito bons, às vezes, oferecem justamente isso, né, você passa exatamente pelas mesmas situações, com personagens diferentes, e aí o enquadramento vai mudando. Então, isso é um tipo de dica que é possível você analisar. E é um tipo de zoom que você pode dar no texto, que te fornece recursos suficientes para poder fazer uma análise acadêmica falando, né, sem precisar pegar o tudo, igual eu falei lá no começo. Mas aqui voltando às dicas explícitas, eu trouxe um trechinho de My Immortal, está levemente alterado para fins pedagógicos, mas eu queria dar uns segundinhos para vocês darem uma lida, para a gente poder pensar o que que são as dicas explícitas dessa personagem. Então vou dar 10 segundos para vocês lerem. Acabou o tempo. Ok, vamos lá ver então o que são essas dicas explícitas. Aqui é uma narrativa em primeira pessoa, é a Ebony Darkness Dementia Ravenway que está contando pra gente a história, então a gente tem o enquadramento absolutamente dela, né. Eu vou avançar, que aqui estão marcados já, os pontos que eu quero tratar. E ela diz assim: "Olá, meu nome é Ebony nananã e tenho longos cabelos pretos como ébano. Foi assim que ganhei meu nome, com mechas roxas e pontas vermelhas que chegam até o meio das minhas costas, e olhos azuis gélidos como lágrimas límpidas. Sou fria calculista. Não sou parente do Gerard Way, mas queria ser porque ele é um gato." Então a gente tem aqui uma série de informações físicas e psicológicas sobre essa personagem, né, informações explícitas, informações de autoapresentação. Então ela diz que tem longos cabelos pretos como ébano. Ok, a parte do longos cabelos pretos é uma informação explícita sobre ela, que assim, a gente não tem muito o que questionar. A menos que apareçam ali outros personagens, às vezes falando outras questões, a gente aceita, né, um processo de caracterização física dela. Mas quando a gente chega aqui, às vezes, no olhos azuis gélidos, a gente entende que o gélido é uma questão subjetiva. A menos que esse gélido aqui seja uma característica do azul, né, eu quero dizer um azul muito frio, mas quando eu li eu pensei que era justamente que ela tem olhos gélidos, né, aquele tipo de vilão que olha, assim, só tem uma pupilinha no meio dele, assim, um olho azul, uma pupilinha no meio. Então mas o gélido ali pode ser uma questão subjetiva, então é um tipo de coisa que ela fala sobre ela está dando uma dica explícita, mas você pode questionar e pensar se essa dica explícita não participa, na verdade, de uma questão implícita da personagem. A personagem que se diz com olhos gélidos, o que ela está querendo dizer sobre ela também, né, para além dos olhos, né. Ela está querendo se pintar como uma pessoa fria e calculista? O frio e calculista fui eu que adicionei ele na frente para a gente poder discutir sobre isso, ok? Mas ela está querendo se dizer como uma pessoa fria a partir dessa caracterização dela mesma? Dessa caracterização física, né, ela está querendo dizer de algum aspecto psicológico dela? Então, assim, é uma possibilidade. E aí o frio calculista, por exemplo, ela está falando de si, aspecto psicológico dela, e aí esse tipo de coisa é o que, apesar de aparecer como uma dica explícita, a gente pode ao longo do texto justamente tentar provar se ela é efetivamente uma pessoa fria e calculista, ou se dizer "sou fria e calculista" não é justamente o contrário disso, ao longo do texto. Como a gente tem só um mini trechinho, a gente não tem informação suficiente sobre ela só nesse trechinho, né. Mas ao longo de todos os capítulos, você vai
tanto como leitor, como com a pessoa que está analisando o texto acadêmico, você vai ficar fazendo validação e invalidação dessas informações, né? Então, não é porque é uma apresentação explícita, uma dica explícita, que ela é 100% verdadeira, né? Deixa eu passar para a próxima, então. A dica implícita. Então, a implícita, ao contrário da explícita, é aquela que não está dada no texto. Então, dada assim, né, de mão beijada no texto. Ele é o tipo de coisa que você vai ter que inferir a partir das informações que você tem ali no texto. Então, por exemplo, questões como escolha lexical, sintaxe, o sotaque do personagem, né, ou dialeto, característica visual, pista pragmática, como, por exemplo, a implicatura conversacional. Então, por exemplo, o que ela quis dizer com aquilo? Ou talvez estratégia de polidez. Então, o personagem propositadamente está sendo grosseiro ou propositadamente está sendo excessivamente polido com alguém. Então, o que essas informações estão me dizendo sobre a personagem, né? Eu peguei um outro trecho da mesma fic logo em seguida, que ela apresenta a amiga Willow, e ela fala assim: minha amiga Willow acordou e sorriu para mim. Ela jogou seus longos cabelos negros na altura da cintura com mechas rosas para o lado, tá, ok, para o lado, e abriu seus olhos verde floresta. Então aqui a gente tem uma caracterização explícita da personagem, só que feita por outra pessoa, né? Feita pela Ebony sobre a Willow. Nos maquiamos, batom preto, base branca e delineador preto. Ok. E aí começa a conversa. Meu Deus, eu vi você conversando com o Draco Malfoy ontem, ela disse animada. É mesmo? E daí? Eu disse corando. Você gosta do Draco? Ela perguntou. Não, eu não gosto nem um pouco, gritei. Aham, sei, ela exclamou. Nesse instante, Draco se aproximou de mim. Oi, ele disse. Oi, respondi sorrindo. Então, assim, ela te disse explicitamente que ela não gosta nem um pouco do Draco. Inclusive, ela usou 3 negações aqui. Não, ela não gosta nem um pouco do Draco. Mas a gente tem informações ao longo do texto que vão corroborar para uma leitura contrária. E essa leitura, ela é justamente um processo implícito, né? Eu estou tirando essa informação a partir das dicas que eu tenho ao longo do texto, né? Então, apesar dela me dizer: "Não gosto do Draco", eu tenho uma série de informações aqui, por exemplo, ela do nada começou a agir na defensiva, ela corou, ela gritou, ela sorriu respondendo "oi". Então todas as informações juntas, elas estão me dando os dados de que, ops, talvez ela goste sim do Draco. E isso é um tipo de caracterização implícita da personagem, ok? Deixa eu ver se tinha outra aqui. Não, vou passar direto para as dicas autorais. Mas as dicas implícitas, particularmente, são as minhas favoritas de fazer análise. Deixa eu só ligar meu notebook na tomada aqui. É a minha favorita para poder fazer análise, porque é o espaço justamente que você tem para poder trazer outras abordagens, né? Ok. Trazer outras abordagens para o seu processo de interpretação do texto. Então, eu posso pegar uma abordagem psicanalítica aqui, por exemplo, e justificar que essa constante negativa dela está nesse processo ali de ter o objeto de desejo ao alcance e querer afastar ele a todo momento. Então, eu entendo que as dicas implícitas é a parte mais gostosa, particularmente, de trabalhar, de analisar a personagem, porque você tem uma série de outras abordagens possíveis de serem combinadas com esse tipo de estudo de caracterização. E, e as últimas dicas, que é a dica mais polêmica, que é a dica autoral. A dica autoral, o Culpeper diz que são as pistas sobre as personagens, sobre as quais elas, em princípio, não têm poder de escolha. E aí entra um problema. O personagem não tem poder de escolha, porque eles são representações mentais, eles não são seres humanos, eles não são criaturas de carne e osso, né, para poder fazer escolhas. Então, se a gente parar para pensar, todas as dicas são dicas autorais. E aí, para resolver essa questão, a gente pensa, deixa eu ver se está aqui no próximo slide. Tá. A gente pode pensar nos níveis do discurso. Então, em vez de pensar questões sobre as quais os personagens não têm absolutamente nenhum poder de decisão, a gente pode pensar em que nível esse discurso está acontecendo, né? É entre personagem com personagem? É entre o narrador e a pessoa que está lendo? É entre o autor e esse leitor imaginado? Então, se a gente pensar na dica autoral, a gente pode pensar nas questões que estão aqui em cima, que é uma questão de escolha do autor direcionado a esse leitor imaginado. Não ajuda muito,
Mas é justamente para a gente poder tentar esquivar um pouco dessa ideia de humanização da personagem, porque, querendo ou não, a personagem ela não existe. Não existe como um ser de carne e osso, né? A personagem, mesmo que seja uma pessoa, né, por exemplo, um cantor, o que você tem acesso é é uma construção narrativa, é uma representação mental dessa criatura, dessa entidade, desse ser, né? E dentro de um texto, ele de fato não tem poder de escolha, né? Um exemplo de dica autoral, por exemplo, num texto de fanfiction, é o nome. Então, a gente não tem, no caso dessa fanfiction aqui, do My Immortal, a gente não tem nenhuma personagem decidindo o nome da Ebony. Essa foi uma escolha do autor, né? O autor decidiu que ela chama Ebony. E o que que o nome Ebony, Darkness, Dementia, Ravenway te diz sobre essa personagem? Então, sim. Eu também, né? Devia ter escolhido um menorzinho, mas peguei um gigante e logo esse. Mas o que que isso te diz sobre a personagem, né? Mas de verdade, assim, parando para pensar, esse nome já te prepara justamente para o que vai vir para o resto do texto, né? Você já consegue imaginar o que que vai vir no texto quando a personagem tem um nome desse. E a amiga dela, chamar Willow, também evoca uma série de outras informações, né? Willow, a árvore do salgueiro, por exemplo, o salgueiro tristonho, o salgueiro que fala sobre amores perdidos. Então, assim, na hora que você vê o nome, evoca uma série de informações. E essas informações podem participar do processo de caracterização. Essas informações, elas vão ser constantemente validadas ou não no seu processo de leitura. Um exemplo de nome, por exemplo, e aí a gente tem que pensar que às vezes o sentido do nome não está disponível para os leitores. Então, recentemente eu estava fazendo um estudo de caracterização de Gundam Witch. Eu não sei se todo mundo conhece a série Gundam, mas é de uns robôs gigantes. E aí esse saiu recentemente e era uma adaptação de Shakespeare. E tem um personagem chamado Ariel lá. O nome Ariel, ele tem uma referência bíblica a um tipo de templo em que a um templo, na verdade, né, um espaço, vou dizer assim, em que pessoas são sacrificadas. E no desenho animado, no anime, justamente, o Ariel, o personagem Ariel, ele, de certo modo, sacrifica também pessoas. Então, assim, a escolha do nome, ela encaixa com a personagem, e se eu tenho acesso a essa etimologia do nome, por exemplo, isso ajuda a enriquecer o meu processo de caracterização. Ajuda a enriquecer também o meu processo de interpretação do texto, né? Do texto, no caso, o anime. Então, nome é uma coisa assim que é sempre tira e queda. Quando vocês forem analisar uma fanfiction, pensar o nome. Às vezes, apelidos, por exemplo, ou talvez, se tiver um personagem original e ele tem um nome específico, como é que esse nome está participando aqui da construção desses outros personagens que estão ao redor, participando dessa história, né? É, como como escritores de fanfiction também, é pensar como que o nome desse personagem me dá informações suficientes para eu construir essa história também de uma maneira simbólica, né. Então se eu tenho aqui a Ebony e eu vou escrever uma fanfiction sobre ela, a Ravenway, e eu vou fazer ela eu não lembro da história toda, né, mas se eu vou colocar ela, sei lá, numa escola de bruxaria e eu tenho que escolher um familiar para ela, eu vou escolher ali um Raven, né. É o quê? Uma gralha, um corvo, né. Vou escolher um animal desse, porque aí combina com o nome dela, participa da caracterização dela e da construção dessa personagem, né. Então, nome é também uma questão que participa desse processo e a gente trata como uma dica autoral. Mas a dica autoral não está apenas aí. A dica autoral está também onde vocês esqueceram de mencionar mais cedo quando eu perguntei. A dica autoral está aqui, ó. Na hora que você abre aqui uma fanfiction, na hora que você vai olhar, você está passando lá rolando a O3, vendo o que está mais popular, você vai olhar aqui, ó, informações. Ryland, não conheço, tá, gente? Eu só fui nos mais populares e eu vi essa, eu falei, vou pegar essa aqui. Aí tá escrito aqui, Depressed Ryland Grace. Então, aqui, eu já tenho uma informação sobre esse personagem. E isso daqui não está ali efetivamente dentro da primeira letra da prosa até a última letra dela. Ela é uma escolha autoral. Então, as tags são escolhas autorais. Esse daqui não tem um comentário. Esse que não tem comentário, mas a de Naruto tinha, né? Então, as notas de autor no início são também processos autorais, dicas autorais. O título participa como uma dica autoral. Os comentários, né? A gente pode pensar justamente que os comentários também participam, né? Os comentários, as respostas possíveis. E quando a gente tem fanfictions multimodais também,
Como, por exemplo, essa aqui de Baldur's Gate, ela tem... Baldur's Gate, não sei se vocês conhecem, é um jogo, um jogo de console e computador, e nele é como se fosse um RPG. E você tem um dado e você joga esse dado, e esse dado às vezes aparece os personagens sucesso ou falha. Vou resumir assim. E aí aqui, por exemplo, tem o dado, né? O dado aparece aqui nessa fanfiction. E aí a gente tem questões que não estão participando efetivamente do nível de discurso de personagens, mas é como se fosse a HUD, né? A interface do jogo ali trazendo informações. Então, por exemplo, Gale aprova. Gale aprova. E o Gale tá aprovando aqui toda hora que alguém elogia ele. Então, assim, essa informação autoral aqui tá me dando alguma informação sobre esse personagem. A música que eu coloco no final da fanfic também é uma dica autoral e ela tá me dizendo algo, se não do personagem, da situação no qual esse personagem está. Então tem uma série de recursos e eu entendo que o texto da fanfiction é maravilhoso, justamente para a gente procurar esses processos também multimodais na construção dele, né? Escolha de fonte, escolha de cor da fonte, se tem negritos, tem itálicos, tem emoji. A gente pode pensar como é que todas as questões participam ali da construção da personagem, para além do jeito da fala, do que falam sobre ela, das nossas leituras implícitas, né? Também, das dicas implícitas que aparecem. Aqui atrás era um outro exemplo de um outro trabalho que eu fiz também de caracterização, mas era sobre um filme, e era sobre um filme que não tinha falado, né, dos personagens. E aí a gente tem aqui, aí o filme, a gente já tem uma série de outros elementos também autorais que a gente pode analisar, como por exemplo, o ângulo da câmera, deixa eu dar uma coladinha aqui, o ângulo da câmera, o tipo de música que está aparecendo no fundo, efeito sonoro, iluminação, distância entre os personagens, movimento do corpo deles, que tipo de ferramentas estão dispostas no palco, ou na cena, né, por exemplo, o cenário, o enquadramento. Então, assim, todas essas questões também são dicas autorais que podem participar da caracterização do personagem, né, num fanvídeo, por exemplo. Ou numa fanart, né? A fanart também dá. Deixa eu só avançar. Ok, então chegamos no último slide. E aqui eu fiz só um resumo total da apresentação. Então, supondo que você vai lá fazer o seu estudo de caracterização do personagem. Eu odeio essa palavra, é muito difícil de falar. Mas a primeira coisa que você tem que pensar é, qual que é o meu conceito de personagem? Né? O que é personagem na minha mente? Quais teorias vão informar a minha análise desse personagem? Então, igual eu falei, por exemplo, você pode analisar, quando você está pensando em dicas implícitas, principalmente, você pode trazer outros tipos de abordagem. Então, uma abordagem psicanalítica, você pode trazer uma abordagem, sei lá, sócio-histórica, você pode trazer uma abordagem marxista, você pode trazer. Mas quais tipos de teoria vão informar essa análise, né? Ou qual tipo de metodologia eu vou usar? A que eu falei hoje é sobre a do Culpeper, especificamente. Mas existem outras formas também, outros frameworks, outras estruturas metodológicas que são possíveis de usar para análise desse personagem, né? E aí, esses 3 pontos estando resolvidos, quais elementos prévios informam a visualização desse personagem? Então, os elementos da própria obra, daquele personagem, quanto de fandom, de outras participações, de interações que você tem. E quais elementos do texto constroem essa personagem, que são as dicas que eu comentei, né? A implícita, explícita e as dicas autorais. Resolvido isso, como a personagem dessa fanfic interage com o arquivo dessa obra? Então, eu li a fanfic ali de Naruto. O personagem que está aqui, como é que ele está interagindo com as coisas que eu, como uma pessoa que está nesse fandom, como é que esse personagem interage com as coisas que estão circulando nesse fandom, né? Como o meu arquivo pessoal valida ou invalida essa fanfic? Então, justamente o que eu estou levando para essa leitura, e aí eu sinto que esse personagem não está encaixando, ou eu bato o olho e falo assim, poxa, esse aqui é o fulano sem tirar nem pôr. Então, quais elementos estão participando desse processo de validação ou de invalidação também? Quais elementos de caracterização são recorrentes e particulares a essa FIC? Então, essa eu acho muito interessante de pensar, que é quando eu vou dar um exemplo da minha pesquisa com o NEPF, que eu estou pesquisando fanfiction de Otelo. Otelo é uma peça de Shakespeare, e todas as fanfictions que eu analisei que a personagem Iago aparecia, ele estava em um relacionamento homossexual com o Otelo.
por que que esse elemento de construção do Iago é tão presente, é tão absolutamente recorrente nessas fanfictions, se na peça de Otelo o Iago não estrutura esse tipo de relação, não participa desse tipo de relação. E aí, o que é interessante? É justamente voltar nesse texto de Shakespeare, que é o caso, a obra, né, de onde o Iago aparece, você volta nesse texto e você pensa, quais elementos estão aqui que estão participando dessa, que estão permitindo esse tipo de leitura desse personagem? Dito isso, quais outros elementos fora desse texto de Shakespeare estão participando para a construção dessa personagem de tal modo que todas as 100 fanfictions que eu li, ele estava num relacionamento com o Otelo. E aí é curioso de pensar que justamente a crítica literária acadêmica especializada de Shakespeare, também trabalha essa possibilidade, né, de ali, nas dicas implícitas das falas de Iago, nós termos justamente elementos que sustentam a possibilidade de um homoerotismo, ou de um personagem que está reprimido. Então, essa crítica especializada também participaram desse discurso, esse discurso, sei lá, navegando, sabe-se lá como, participa das discussões de fandom, participa das discussões acadêmicas e está ali presente na fanfiction, nas 100 fanfictions que eu li, em que o Iago aparecia. Né? Então, a gente pensar justamente o que sobrevive ou o que se perde do texto que é posto ali, né, no arquivo também de Otelo, nesses processos de caracterização. Então, assim, se agora eu abrir ali o AO3 e todas as fanfics do Zoro, ele é psicólogo, eu vou ter que voltar lá em One Piece e pensar o que que tem aqui em One Piece que fez o Zoro psicólogo? Por que que isso virou um padrão? Né? E às vezes a resposta não vai estar lá no anime, não vai estar no mangá. Vai estar nas discussões de fãs, vai estar nas fanarts, sei lá, teve uma fanart muito boa dele ali no lugar do Hannibal. Então, a pessoa, uau, é mesmo, ele podia ser um psicoanalista, né? Alguma coisa assim. E aí é isso, sabe, que nutriu. Então, fazer esse caminho inverso de ir e voltar, né, procurar essas pistas, eu acho muito divertido, né, como pesquisadora. E a última, que eu acabei falando, né, empolguei, fui falando, eu não posso começar a falar dessas coisas de Shakespeare que já era. Quais elementos externos parecem interagir no processo de caracterização? Justamente isso. Então, quais outros elementos estão participando? Então, se eu tenho ali Naruto, né, ninja, e de repente tem uma novela na Globo que tem um ninja também, e aí esse ninja, sei lá, ele é cozinheiro. E aí, de repente, eu tenho muitas fanfics, curiosamente, de Naruto cozinheiro. Então, como que eu faço esse traçado, né? Como que eu percebo essas tendências? Como que eu percebo esses discursos que estão alimentando essas padronagens, esses padrões de repetição de caracterização? Então, essas são algumas questões que eu queria trazer hoje sobre estudo de caracterização de personagem. Espero que tenham gostado. Igual eu falei, é só uma introdução rasteira, apesar de eu falar muito. Isso aqui é só a ponta do iceberg. E se alguém tiver interesse depois, eu mando para vocês lá no grupo mais referências, mas se tiverem dúvidas, estou aberta a responder. As que eu souber, né? As que eu não souber, infelizmente. Muito obrigada, Laurinha, foi incrível. Acho que todo mundo pensou a mesma coisa, aprendemos bastante. Bom, eu não lembro quando vai ser a próxima reunião quinzenal, tá? Mas essa semana ainda tem os meetings da oficina de fanfiction. Sexta-feira tem online, novamente. Vai ser eu, e eu vou estar falando de Omegaverse, minha especialidade. Então, é isso, gente. Terminamos a nossa primeira reunião do semestre e eu espero que vocês tenham gostado demais e estejam aqui na nossa segunda reunião online, tá bom? Beijo, gente. Todo mundo está liberado. Boa noite. Tchau, tchau.